encontra aqui. Vamos conversar com ele, Gilson Andrade, Vossa Excelentíssimo Gilson Andrade, ele que é chefe de cartório da Justiça Eleitoral no Crato, no Cariri TRE. Em primeiro lugar, boa tarde, Vossa Excelentíssimo Gilson do TRE Ceará. Boa tarde, Simão. Boa tarde, ouvintes aí da emissora, né? Maravilha. Eu quero, em primeiro lugar, lhe agradecer, né, por ter aceitado aí o convite, por ter aceitado participar aqui da programação para trazer as informações das eleições e também, com certeza, do título, né, a respeito do documento eleitoral para quem realmente está com alguma dificuldade, não tem informação. Então, aí o senhor vem trazer as informações certas, né? E desde já, seja bem-vindo aqui na rádio site Simão na Web. Bom, muito bem, a gente agradece o espaço, Simão, né? E a oportunidade de a gente poder trazer essas informações para a população, né? Maravilha. Vamos começar, né? Por as seguintes informações. Hoje, o prazo para resolver a situação eleitoral daquele ou aquela que precisa resolver a situação, até quando é o prazo? Bom, Simão, o prazo, ele é um prazo estabelecido em lei, né? E, nesse caso, por conta das eleições serem no dia 6 de outubro, o prazo para fechamento do cadastro eleitoral e, consequentemente, o prazo final para se fazer o título pela primeira vez, efetuar revisões, que são alterações de dados no título, ou efetuar a transferência, né, transferência do domicílio eleitoral, esse prazo ele encerra no dia 8 de maio. 8 de maio. Vamos começar para quem não tem título e quer fazer o primeiro título. Qual é a idade e como funciona? Bom, o primeiro título eleitoral, no caso, é o alistamento, né? Então, os jovens, né, a partir dos 16 anos, dos 16 aos 18, eles podem se alistar, né, podem fazer o alistamento eleitoral. Entretanto, o voto para esse público ele não é obrigatório, né? Então, tendo 18 anos, a partir de 18 anos, o alistamento ele também é obrigatório e o voto também passa a ser obrigatório, né? E assim, esse ano, por conta da eleição, a gente traz até uma observação, principalmente para aquele jovem que tem 15 anos de idade e que deseja votar. Se ele fizer 16 até o dia da eleição, no caso até o dia 6 de outubro, né, esse jovem que tem 15 anos, ele pode fazer o título eleitoral dele, sem problema nenhum, tá certo? Mas só lembrando, o voto ele é facultativo, né, até os 17 anos, e a partir dos 18 anos ele é obrigatório. Ou seja, para as pessoas entenderem melhor, o jovem e os pais e os responsáveis por o jovem até os 17 anos, o jovem não tem aquela obrigação por lei, mas a partir dos 18 anos, por lei, já é obrigado. Já é obrigado a se alistar. Já é obrigado a se alistar. Vossa Excelência, e na questão aí, para que a gente entenda bem melhor e leve essa informação à população, um exemplo, um jovem, ele vai completar os 15 anos, como se diz aqui em nós, na roça, está dentro dos 15 anos. Se ele for completar esses 15 anos, ele pode fazer o documento? Não, ele vai poder fazer o título se ele já tiver 15 e se ele fizer 16 até o dia da eleição. Porque, assim, é uma situação excepcional que é aberta no cadastro eleitoral para os anos de eleições. Por quê? O que acontece? A lei, ela diz que de 16 até os 17 anos o voto é facultativo e o alistamento também. Mas, digamos, esse jovem que tem hoje 15 anos, ele vai completar 16 anos, por exemplo, no dia 1º de outubro, o cadastro já estaria fechado. Então, é uma exceção que é aberta. Então, esse jovem que tem 15 anos, mas que vai fazer 16 até o dia 6 de outubro, por exemplo, ele pode tirar o título sem problema nenhum. Por quê? Porque no dia da eleição, ele já terá os 16 anos, que é a idade mínima para o alistamento e o exercício do voto. Maravilha, informação precisa, porque tem muita gente nessa situação, muitos jovens, né, que... Isso, tem muitos jovens, né, realmente que tem nessa idade, tem 15 anos, mas vai fazer 16 até o dia da eleição,
até o dia 6 de outubro. Então, esse jovem, se ele quiser votar, ele pode tirar o título eleitoral dele sem nenhum problema, porque no dia da eleição ele já estará com os 16 anos e vai poder votar, sem problema nenhum. Doutor, agora no caso, por exemplo, quem quiser fazer não só o primeiro título, ou as pessoas também que estão com alguma pendência, não votou, enfim, alguma coisa do tipo, o que é que tem que fazer, até onde ir, como fazer, principalmente o pessoal aqui dos distritos, né? Mais precisamente do Distrito de Santa Fé, onde a gente está localizado, distrito de Monte Alverne e os demais distritos, e também o pessoal da cidade e muita gente das cidades que está nos ouvindo nesse momento. Correto. Além da operação do alistamento eleitoral, né, a gente também vai estar com as demais operações de revisão e de transferência ocorrendo também até o dia 8 de maio. Né? Lembrando que a revisão, que a gente chama de revisão eleitoral, é quando o eleitor ele quer resolver alguma pendência que tem no seu título. Por exemplo, ele deixou de votar em alguma eleição, ele precisa ir lá no cartório para regularizar essa situação. Ele, por exemplo, casou e acrescentou o nome, ou divorciou, tirou o nome. Quer mudar o lugar onde vota, por exemplo, mora no Monte Alverne, está se mudando, por exemplo, lá para a Ponta da Serra. Então, essas operações também, eles podem fazer até o dia 8, fazer essa atualização de dados, essa regularização da situação dele para resolver alguma pendência que ficou de alguma eleição, né, mudando algum local de votação dentro do município, faz essa operação até o dia 8. E a última operação é a transferência de domicílio eleitoral. Aí a transferência de domicílio ela envolve a mudança de uma cidade para outra. É aquele eleitor que, por exemplo, é de Várzea Alegre, é de Juazeiro do Norte, quer passar a ser eleitor do Crato. Então ele também tem que procurar a Justiça Eleitoral até essa data do dia 8 de maio. Né? E esse ano, aqui no Crato, a gente está com uma programação um pouco diferenciada para esse fechamento de cadastro, porque nós estamos disponibilizando, né, pela primeira vez, um atendimento itinerante. Né? Então a gente vai levar a Justiça Eleitoral para um pouco mais próximo das comunidades, né? Facilitar a vida do eleitor que mora naqueles bairros mais afastados, né? E a gente vai iniciar essa ação a partir da segunda-feira, dia 26 de fevereiro, e ela vai se estender até o dia 12 de abril. Amanhã eu estou encaminhando a programação para você, Simão, para você poder divulgar tudo direitinho, datas e horários, né, ao longo da sua programação, de forma a permitir que o pessoal, né, procure aquele centro, né, aquele local que é mais próximo da sua residência. Só lembrando que esse atendimento descentralizado que nós estamos fazendo, eles serão focados, né, na estrutura dos CRAS do município. São 6 CRAs no Crato, né? Nós temos um Crato no bairro Gisélia Pinheiro, que é Batateiras, né? Outro no bairro Novo Crato, no centro, um no Muriti, um na Ponta da Serra e tem outros, são 6 CRAs, eu não estou recordando aqui o outro, mas são 6 ao todo. E nós também vamos fazer uma ação num colégio localizado lá na Vila São Bento, ali naquele grupo habitacional que é do Minha Casa Minha Vida, né? Então, nesses locais, a gente vai ter a estrutura da Justiça Eleitoral funcionando com todos os serviços que estão disponíveis lá na sede do Fórum Eleitoral, né, que fica lá no bairro Mirandão. Então, os serviços que a gente tem lá, a gente também vai ter esse serviço disponível nesses postos de atendimento descentralizado, né? E o horário de atendimento será idêntico ao horário de funcionamento do cartório eleitoral, de 8 até as 2 horas da tarde, e o eleitor comparece nesses locais com a mesma documentação que apareceria no fórum, né? Então, são documentos originais apenas, não precisa levar cópias, leva o RG, leva o CPF, um comprovante de endereço recente, preferencialmente no nome do eleitor, e se for um caso de alistamento eleitoral, os homens nascidos em 2005 também precisam apresentar o certificado de alistamento militar. Você apresentando essa documentação, você vai fazer o seu alistamento, vai fazer a sua revisão, vai fazer a sua transferência, vai estar com a sua situação regular na Justiça Eleitoral e vai poder votar normalmente em outubro nas eleições municipais aqui do nosso município. Ou seja, uma informação muito importante que eu queria frisar, quem tem acima de 18 anos já tem que levar o alistamento militar, é isso? Já tem que levar o alistamento militar.
para o alistamento, os homens apenas para o alistamento. Os homens, ele precisa né? apresentar já. Isso, já precisa apresentar porque existe a obrigação legal de homem se alistar no Exército, Marinha ou Aeronáutica, né? Exatamente. Quando completa a partir dos 17 anos e 6 meses. Então, a lei eleitoral também exige a apresentação dessa comprovação do alistamento, para que nós possamos fazer o título eleitoral dessa pessoa. No caso, doutor, a gente sabe, né? A gente sabe que há algumas situações onde há homens, né, que têm 20, 21 anos, ou seja, nessa faixa etária de idade, que não tem esse alistamento. Dá tempo ainda dele se alistar ou não vai ter condições dele fazer nesse prazo esse alistamento? Eu não sei como é que funciona e fazer ao mesmo tempo o título. Hoje, é assim, Simão, o alistamento está sendo exigido apenas para aquele jovem com os 18 anos, no ano em que ele completa os 18 anos, que no caso é para esses nascidos aí a partir de 2005, né? Certo. Mas assim, o alistamento militar hoje, eu posso até estar enganado, mas se não, a memória não me falhar, você pode fazer inclusive pelo celular. Você faz em sua casa o alistamento e tudo, você vai receber um comprovante provisório, já apresentando aquele comprovante que você já fez o seu pedido de alistamento, a gente já consegue dar a procedência, iniciar o atendimento do eleitor. Essa informação que o senhor está falando é muito importante, porque aí, no caso, apresentando que fez o alistamento, mesmo que não tenha recebido o resultado ainda, mas apresentou mas a gente já consegue fazer. Já consegue. Já consegue. Maravilha, porque eu conheço pessoas... Mas assim, os homens aqui no CRAT, a gente percebe que o pessoal sempre busca fazer, sabe? São pouquíssimos os casos de pessoas que efetivamente perdem o prazo. Praticamente a gente pode dizer que 99% dos homens eles fazem o alistamento militar dentro do período, até porque geralmente já se preocupa com a questão de trabalho, já organiza toda a questão de documentação, né, e o pessoal acaba procurando já e faz o seu alistamento também. Mas se houver algum caso de repente de alguém que não fez, é bom confirmar, não tenho essa certeza absoluta, mas se eu não estiver enganado, você já consegue iniciar todo o procedimento pelo celular. Maravilha. Isso no caso de pessoas que têm essa idade, que nasceu no ano de 2005. Né? Isso, mas no caso, se ele tiver, por exemplo, não tiver nascido no ano de 2003, 2012... Pronto, esses outros casos, assim, fugindo desse ano de nascimento, hoje a lei eleitoral ela é silente, ela não fala dessa obrigatoriedade de apresentação. Então a gente não exige o comprovante, a gente só está exigindo mesmo se for dentro desse período, né, nascidos em 2005. E aí realmente a gente tem a imposição legal da necessidade de apresentação. Mas nesses outros anos não há essa requisição, né, essa solicitação. Maravilha, me desculpe eu estar batendo nessa tecla, porque são casos, como o senhor bem diz, né, digamos assim, que não são raros, mas são casos que existem, né, e assim, a gente traz uma informação e às vezes por falta dessa informação a pessoa pensa, não, eu não tenho alistamento, eu não vou, eu sei que não vai dar certo. Então, dá tempo ir até a junta militar, fazer o alistamento, comprova aí para a justiça eleitoral e vai dar certo esse documento. Agora o senhor falou aí nos CRAS, né? Vamos aqui aos CRAS, né? Porque, por exemplo, o CRAS da Batateira, ele vai abranger aqui os distritos de Santa Fé, Monte Alverne e as comunidades aqui ao redor. Quais são os dias dos CRAS? Cada CRAS tem dias diferentes ou todos os dias servem para todos os CRAS? Não, a gente vai fazer a ação, Simão, com datas diferentes em cada CRAS. O primeiro que vai iniciar vai ser o CRAS da Batateira, né, que é o José Pinheiro. A gente inicia lá as atividades na segunda-feira, eles vão se estender até a quinta, será de segunda a quinta-feira, né, as ações no CRAS da Batateira. E cada CRAS tem o seu calendário específico. Eu não estou com o calendário aqui em mãos, mas amanhã eu vou repassar para você, já está sendo também divulgado por cada um dos CRAS, né, mas existe uma data específica para cada CRAS. Então a nossa equipe, quando ela for, ela vai dar um atendimento centrado e focado naquela população que é atendida especificamente por aquele CRAS, né? A gente tem uma questão que é assim, a gente sabe das dificuldades do pessoal, principalmente na questão de zona rural,
Mas aí, infelizmente, assim, por uma questão de tempo também, a gente não teve de pessoal também, né, que o nosso quadro de pessoal é muito reduzido, a gente não teve condições de montar uma estrutura, né, também com atendimento itinerante para os sítios, né? A gente vai estar no CRAS da zona rural, que é o CRAS da Ponta da Serra, né? O CRAS da Ponta da Serra pega lá, obviamente, Ponta da Serra, Dom Quintino, acho que alguns sítios ali da Redondeza, né? Mas o bairro de vocês aí, no caso, o sítio é Montalverne, né? Ele é atendido, acho que pelo CRAS Batateira. Então, assim, em que pese a gente não conseguir montar essa estrutura para agora, mas a gente buscou, de uma certa forma, facilitar o acesso, para que não ficasse tão distante, tão isolado, né? A gente sabe que para vocês ficaria um pouco mais fácil, né? A questão do acesso ali no CRAS Batateira, e também para a população que mora ali nos bairros do entorno, né? E a gente espera, de certa forma, ter o alcance, né? Possibilitar a população participar, né? Ter o acesso aos serviços da Justiça Eleitoral de uma forma mais simplificada, né? E aí a gente, para as próximas eleições, a gente vai tentando se estruturar um pouquinho melhor para a gente poder também dar uma atenção maior, né, para a zona rural. Mas realmente hoje não foi possível nesse momento agora, realmente por uma questão de tempo e também de recursos, né? Tanto recurso material, né, de equipamentos, quanto recursos humanos. Maravilha, doutor, mas assim, na minha concepção, eu como cidadão brasileiro, cidadão cearense, cratense, também como moro na zona rural, a gente percebe com essa ação um desenvolvimento e principalmente uma aproximação, né, e uma preocupação da instituição que é a Justiça Eleitoral, o TRE, além de estar facilitando a vida de muita gente, né, o importante também que é a aproximação, né? Isso, no caso aí, o senhor, como os demais que representa, principalmente aqui na região e de uma maneira geral, a instituição TRE, a Justiça Eleitoral, está de parabéns porque isso aproxima mais as pessoas, faz as pessoas, quando as pessoas têm o conhecimento e têm a aproximação, facilita em tudo. Não vai facilitar só na questão de organizar o documento, mas também na organização de conhecer, de se informar e, de uma maneira geral, transformar a comunidade, a cidade, o estado e o país num país melhor de viver e ficando muito melhor, e os jovens principalmente se interessando para ajudar a escolher os representantes. Isso é verdade. A intenção e o que nós buscamos na Justiça Eleitoral é justamente isso, é facilitar o acesso da população para que ela possa usufruir dos serviços da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é feita para o povo, né? E a gente permitindo que a população tenha uma maior facilidade de acesso, tenha o seu cadastro eleitoral numa situação regular, esse cidadão estará apto a participar da vida política do seu município, seja como candidato, seja apenas como eleitor, mas estará apto a participar da vida política do seu município, escolhendo os seus candidatos e candidatas que serão o seu próximo prefeito ou prefeita, vereador ou vereadora, e que vão, né, tocar os rumos e dar o norte, né, para as ações públicas que virão a ser desenvolvidas no município, né, nesse próximo pleito, né, nesse próximo mandato que está se iniciando aí a partir de 2025, né. Então a gente da Justiça Eleitoral fica muito feliz em poder de certa forma, trazer esse serviço para mais perto da população, e a gente conta com a população, né, para que venha, busque, utilize-se do serviço, né, busque resolver sua situação na Justiça Eleitoral com a maior celeridade possível, o mais rápido possível, para que você possa participar dessa festa democrática, né, para que você possa, sim, participar e também ajudar a definir os destinos, né, do nosso município. Maravilha! A gente aqui da Rádio Simão na Web, né, fica muito feliz também em poder contar, né, com a atenção dessa instituição, que é uma instituição que tem um trabalho maravilhoso, um trabalho sério, e agora com esse trabalho de aproximar das pessoas. A gente com certeza agradece as informações para hoje. A gente decidiu principalmente falar da questão do documento, né, no caso do título de eleitor, mas em outra oportunidade a gente vai falar com o senhor. A gente sabe que o senhor tem um tempo, a sua agenda é muito cheia, principalmente quando chega nesse período, mas a gente vai marcar outro dia com mais tempo, mais cedo aqui dentro da nossa programação,
para a gente abordar outros assuntos, né? Porque tem um leque de assunto nessa área que também são pessoas que às vezes têm a possibilidade até de entrar na política e tem a vontade, mas às vezes não sabe como fazer, não sabe as informações, e a gente vai entrar em outras áreas em outro dia. A gente só quer lhe agradecer, né? E assim, mais uma vez parabenizar, fortalecer, e eu queria que o senhor deixasse aí as informações, que o senhor tiver, por exemplo, rede social, se as pessoas também querem se informar mais, aonde vai, quais são as redes sociais, o WhatsApp, o telefone, fique à vontade. Bom, muito bem. Nosso telefone, é o telefone lá do cartório eleitoral, né, aqui do CRAS, o nosso telefone fixo e também é o nosso WhatsApp institucional, né? O DDD é o 85 3453 3527. Né? Então você pode nos contactar por meio desse telefone, tanto ligando quanto utilizando o WhatsApp, né, por meio de mensagem. E nós temos a nossa rede social, né, que é no Instagram. Você pode procurar lá TRE Crato ou então ZE27CE, qualquer um desses dois aí você nos encontra no Instagram, tá certo? E amanhã, Simão, eu estou lhe repassando amanhã, logo cedo, vou lhe repassar todo o cronograma dos atendimentos que a gente vai fazer nos CRAS aqui do município, com datas e horários para que você possa divulgar na programação, tá certo? E também deixar os seus ouvintes aí bem informados aí sobre as ações que a gente vai estar desenvolvendo ao longo aí desse período. Mais para frente a gente está estruturando um posto de atendimento ainda no centro da cidade, ou no CAC, ou será no balcão do serviço ao cidadão que existe na Câmara dos Vereadores, mas a gente ainda está em tratativa aí, juntamente com os órgãos e com o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Ceará, e assim que a gente tiver essa questão fechada, né, sobre essa montagem desse posto de atendimento também no centro da cidade, a gente comunica para vocês possam divulgar, tá bom? Maravilha! E é isso, pessoal, a gente estamos disponíveis, né, lá no Fórum Eleitoral, precisando de alguma informação, ou tendo alguma dúvida, desejando algum esclarecimento, vocês podem nos procurar, estamos à disposição de vocês. Lembrando que o Fórum Eleitoral fica ali no bairro Mirandão, na cidade do Crato, e funciona todos os dias, das 8 às 14 horas. É isso, André? Corretíssimo aí, corretíssimo. Maravilha. E só para a gente finalizar, eu falei com André, doutor André, e eu queria que o senhor dissesse aí qual é a sua função para que o pessoal entendesse, né? O senhor é chefe de cartório eleitoral da região do Cariri, ou é só do Crato? Não, é Gilson, viu? É Gilson. Cartório aqui do Crato. É Gilson. Só do Crato. Ele só do Crato. Só do Crato, viu? Chefe de cartório. Chefe de cartório. Aqui na região do Cariri temos Crato, Juazeiro e Barbalha. Juazeiro são 2 zonas eleitorais, cada uma como chefe de cartório, e Barbalha também é zona eleitoral com seu chefe de cartório, e temos aqui Crato, que o responsável aqui do Crato sou eu. A gente agradece, deseja para Vossa Excelência uma boa tarde, muito obrigado, desculpe por alguma coisa, porque assim é esse nosso jeito de falar, nós é aqui do meio do mato, não estamos reclamando, mas não somos muito intelectual, mas fazemos o que pode, o que podemos, tá certo? Demais, muito obrigado, uma boa tarde e um bom trabalho, tá certo? Nós que agradecemos, estamos à disposição, um abraço para todos. Valeu. Tá aí, falei com ele, chefe de cartório eleitoral da cidade do Crato, Gilson. Aí você pode preparar o seu documento para as eleições 2024, né? Corre que é só até o dia 8 de maio. Vai correndo, gente. Simão não é boa tarde. Valeu. É sucesso a gente vai. E a gente vai ficando por aqui. Uma boa tarde e vem aí Luciano Dinita. Boa tarde, aquele abraço. Simão na web. Boa tarde e até a próxima oportunidade. Valeu. Fui. Alô?